Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional conclui a primeira carta de Paulo a Timóteo. E o nosso devocional está em 1 Timóteo, capítulo 4 ao capítulo 6 e o nosso tema é o apelo de Paulo. Muito bem, nosso texto base está em 1 Timóteo 6, do 11 ao 14, que diz: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bem. O tema do nosso devocional, o apelo de Paulo, aqui é um clamor, quase que um pedido de Paulo, de quase um juramento, mas não vou colocar juramento que, como diz nosso Senhor, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Mas é quase que um pedido assim: olha, você me promete, por favor, que você vai fazer isso? Indiretamente, esse apelo também é feito a cada um de nós. Nós que servimos a Jesus, existe um pedido para que sejamos semelhantes a Ele, amém? Semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, como pastor e como pai espiritual de Timóteo, ele se preocupava muito com isso e, evidentemente, essa deve ser também a nossa preocupação para que os nossos discípulos vivam conforme as instruções da palavra de Deus. Eu creio que, assim, esse deve ser a nossa preocupação também. Como é bom, né, pedirmos, né? Poxa, meu filho, ande nesse caminho aqui, né? Quando nós falamos para os nossos discípulos, né? Para os nossos liderados. Meu filho, ande nesse caminho, saia dessa posição que você está, esse caminho que você está, não vai agradar a Deus. É quase que um pedido assim: Timóteo, por favor, que você possa prestar. É quase isso, preste. Ande conforme a palavra. Eu lembro do Russell Shedd, dando uma palestra, já bem idoso, falou assim: Russell Shedd era um teólogo americano que praticamente viveu boa parte da sua vida aqui no Brasil. Aí ele falou assim: olha, quero fazer um pedido para vocês, né? Dando uma palestra para vários pastores, né? Por favor, prestem. Ou seja, a gente precisa prestar. E o que é esse prestar? É prestar para aquilo que nós fomos chamados. Amém? Então nós precisamos ser um testemunho vivo da glória de Deus. É interessante observar que aqui é a igreja de Éfeso, que Timóteo vai ser o pastor aqui dessa igreja, no qual a carta é endereçada a ele, mas ele está como pastor da igreja de Éfeso. Ela tem algumas coisas que se repetem em várias outras igrejas, que são os problemas doutrinários. Você começa a perceber que as pessoas começam a fazer as coisas da sua própria cabeça. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns problemas que são relatados aqui na igreja que Timóteo era pastor. Uma delas que Paulo tem como revelação, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvidos, olha só, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ensinos de demônios e muitos apostatarão, né? Quem apostata é aquele que acreditava, né? Que cria na palavra, mas agora que ele começa a pregar contra a palavra ou começa a ensinar coisas totalmente distorcidas à luz da palavra de Deus. É só você ter um olhar analítico e você vai perceber quantas doutrinas, né, casamentos que você vê que não procedem da parte de Deus, doutrinas extremamente estranhas à luz da palavra de Deus e que tem levado pessoas a realmente caírem da fé. Eu lembro vou falar aqui, tinha uma pessoa que estava, vou falar assim, aqui da gente mesmo, né? Havia uma pessoa na nossa congregação que saiu e que, meus irmãos, essa pessoa foi tomada por um espírito de engano tão grande, que ela começou a pregar que Deus nunca levantou pastores, que pastores não existia, que não pode ter igreja, não pode existir congregação, porque tudo é falso profeta. Resumidamente, a pessoa era a única que estava certa. Então a pessoa foi tomada e ela arrebatou algumas pessoas que estavam com ela. A sua família foi nesse engano, algumas outras pessoas. Então você vê como que o espírito de engano, o ensino de demônios, ele leva pessoas também. Agora, infelizmente, a gente sabe também que são pessoas que não vigiam, né? Não tem uma vida de vigilância. O que eu fiz? Fui pra cima, bati de frente. Pra ficar aqui vai ter que seguir conforme diz a palavra de Deus. E a pessoa sentiu afrontada por mim e saiu com o rabinho entre as pernas, né? Mas não briguei com a pessoa, não humilhei ou desprezei a pessoa, mas eu fui muito firme na posição, defendi o que a Bíblia ensina, e a pessoa viu que não ia se criar no nosso meio e não quis o arrependimento. Oro por esta pessoa que um dia ela possa ser liberta do espírito de engano. Pois bem, então existe isso. E Paulo diz para Timóteo que Timóteo tem que ficar muito firme e não pode também abdicar da posição que Deus, né, o constituiu ali como pastor daquela igreja. Pois bem, ele fala também aqui um outro problema
sobre o que existia ali na igreja no qual Timóteo era pastor, que no capítulo 4, ele fala sobre, vou ler aqui o versículo 6 do capítulo 4, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando boa palavra e fé e boa doutrina que tem seguido. Ah, tá, aqui lembrei, tá aqui, ó, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então havia um problema lá de pessoas ficarem debatendo assuntos assim que irrelevantes. Eu gosto muito de conversar sobre doutrina. Eu quase caio anos atrás nesse problema, ficar debatendo coisas que no final só vai gerar polêmica, mas não vai trazer nenhuma edificação. Hoje eu até debato no campo das ideias, mas hoje já não entro nessas questões que eu vejo que são questões pequenas. Mas lá existia esse problema de pessoas ficarem debatendo assuntos que são irrelevantes, fábulas profanas, né? Pois bem, ele vai falar também aqui sobre a questão dessas doutrinas, voltando aqui à questão de doutrinas de demônios. Havia uma doutrina de demônio lá que dizia o seguinte, que você não precisava casar. Será que você vê isso em algumas congregações? Ah, eu já tô casado, já vivo há tantos anos, não precisa casar. Tá bom, vai nessa, né? Doutrina de demônio. Proíbem, cara, não casa não, rapaz. Pra quê, rapaz? Casa? Não casa, rapaz. Outro problema é a questão dos alimentos aqui. Só que aqui eu faço uma observação. No meu entender, Paulo está se referindo a alimentos que a Bíblia aceita como alimentos. Ele não está liberando aqui para você comer de tudo que vem pela sua frente. Não é isso. No meu entendimento, não é isso. Até porque Paulo era um judeu. Paulo, podemos dizer que ele era um judeu messiânico. Paulo guardava muitos princípios da lei, então ele não ia se contradizer. Agora, eu acredito aqui, segundo, como diz alguns estudiosos mais aprofundados da palavra, que se aprofundam mais no contexto das cartas de Paulo, ele vai dizer que uma das doutrinas era proibir comer carne, e que a própria Bíblia não proíbe, desde que a carne venha de uma boa procedência, mas não proíbe. Então havia uma proibição de comer carne. Mas aqui é só uma das doutrinas aqui estranhas que eu estou falando sobre alimentação, estava tendo um problema lá. Ou seja, os caras que são muito espirituais demais, aí começavam a inventar. Agora, olha que coisa interessante, eu quero que você entenda bem. Olha só. Aí você vai dizer, então por que essas pessoas, elas acabam indo para essa linha? Aí Paulo dá a resposta, porque lá no fundo, queridos, no seu íntimo, no coração delas, ou eles ou elas não estão, na verdade, com um desejo profundo de viver uma vida que agrada a Jesus. No fundo, elas estão buscando agradar a elas mesmas. Por isso que tem um ponto aqui difícil também, que Paulo, né, lá nos capítulos anteriores, que antecede o capítulo 4 que nós estamos falando aqui do nosso devocional, Paulo vai dizer, mandando proibir as mulheres de ensinar. Aí aqui eu vou fazer uma observação para você. Por que Paulo manda proibir as mulheres que ensinem? Porque naquela congregação, as mulheres, o que dá para perceber é que elas eram extremamente desobedientes, e outra coisa, elas não davam um bom testemunho. Dizem também alguns estudiosos da palavra que elas, muitas vezes, por ter recurso, queriam se exaltar e se mostrar, digamos assim, se vestindo de qualquer jeito. Então Paulo, para resolver um problema, orienta Timóteo que proíbam elas de ensinar, até que talvez elas possam se comportar como as outras mulheres que Paulo cita nas suas cartas, como Febe, Júnia, Priscila, tantas mulheres que eram ministras do evangelho, mas que eram mulheres de testemunho e boa conduta. Ainda ele vai dizer assim, porque não foi Adão que foi enganado, mas a mulher sendo enganada pela serpente. Caiu primeiro, digamos assim. Então o que ele quer dizer? Não, ele não está entrando no mérito aqui que a mulher é errada porque pecou primeiro. Não, o que ele quer dizer é que, da mesma forma que Eva foi enganada, as mulheres aqui, nesse contexto aqui, dessa igreja, elas foram enganadas pelos falsos mestres. E os falsos mestres eram as serpentes, podemos dizer assim. Mas não é que Paulo está proibindo em todas as épocas, em toda maneira, que a mulher possa exercer algum tipo de autoridade. Não é. Eu não vejo dessa forma. Embora existam igrejas que ensinem dessa forma, eu não vejo dessa forma. Mas aqui é só uma observação. Pelo mau testemunho de algumas, Paulo manda que elas parem de ensinar, até que meio que talvez elas possam estar em submissão, em obediência. Eu entendo desta maneira, entendo que muita verdade nessa compreensão. Bom, aí ele vai falar aqui no capítulo 5 também de outros problemas com as viúvas aqui. Parecia que haviam mulheres que tinham passado pelo momento de falecimento do esposo e já estavam em curtições e vivendo de forma que não agradava a Deus. E Paulo vai dizer, olha, essas aí, deixa elas se virarem, porque elas são muito rápidas para procurar companheiro, então deixa que elas se virem. Agora, ajuda aquelas que realmente não têm condição mesmo, ajude essa, se foque nessa. Se tem alguma viúva que tem como a família ajudar, ajude, para não sobrecarregar a igreja, mas aquelas que têm dificuldade mesmo, vai lá e ajude sem problema nenhum, Timóteo. Então aqui são algumas questões práticas, tá? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, só quero mostrar para vocês alguns problemas que existiam aqui na igreja que Timóteo era presbítero, no caso era pastor. Bom, ele
fala uma outra coisa interessante aqui, irmãos, que é um tapa na cara daqueles que dizem que o obreiro não deve receber, né, ali o presbítero, o pastor, nenhum recurso da igreja. Aqui em 1 Timóteo 5, verso 17 e 18, Paulo fala o seguinte, ó, de dobrados honorários, ou seja, de dobrados salários, recebam os presbíteros, ó, que se afadigam na palavra e no ensino, pois a escritura diz, ó, não amordaça o boi quando pisa o trigo. Ou seja, o boi tá pisando ali, mas ele vai comendo. Então, ou seja, do próprio trabalho dele, ele come. Aí ele fala assim, o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, querendo ou não, claro que o presbítero ser pastor é um trabalho também. Ele é um trabalho. Isso que tem que ficar muito claro. Claro que não é um trabalho como do mundo, assim, de uma empresa, no mundo secular, eu quero dizer, de receber ali um salário, de ter FGTS, essas coisas assim. Não é bem dessa forma, porém não deixa de ser parecido, isso que eu quero dizer. Então, assim, a igreja deve se alegrar em ajudar os presbíteros que estão ali à frente da obra, deve ter essa generosidade. E Paulo fala que é de dobrados honorários, não é qualquer coisa que você vai dar também, porque o presbítero também precisa, ele come, ele bebe, né? Aquele que é o pastor que está ali à frente mesmo da obra, ele come, ele bebe, ele necessita da provisão também, porque ele está se afadigando, ele ensina, ele visita, ele pastoreia, ele está ali para ajudar, ele tem uma função administrativa. Então, Paulo fala também dessas necessidades aí que são importantes entendermos. Caminhando aqui para o final já dessa palavra, deixa eu lembrar de alguns outros pontos aqui, fala também que os falsos mestres, eles só estão focados no dinheiro. O problema dos falsos mestres e daqueles que ensinam doutrinas de demônios, no fundo, eles estão só para dividir ou simplesmente porque estão focados no recurso. E quando a pessoa está focada no recurso, ela só está focada também em provocar o outro, ela difama, ela é uma pessoa invejosa. Ou seja, a pessoa que é movida pela ganância, só pensando em dinheiro, ela não mede esforço em prejudicar o outro. Mas aquele que anda na piedade, conforme nós lemos aqui no início, que Paulo vai dizer para Timóteo, combater o bom combate, a piedade, a justiça, a fé, o amor, ele não está focado no dinheiro, ele está focado no reino. Ele preza pela comunhão, ele preza pelo bem-estar um do outro. Meu irmão, bora parar de brigar, meu irmão. Vamos andar juntos. Ô, meu irmão, eu amo você. Vamos focar aqui no reino, vamos andar em unidade, vamos andar aqui no foco que agrada o Senhor. Vamos juntos fazer a diferença. Então, aquele que anda em piedade, que isso é o resumo aqui praticamente da carta de Paulo a Timóteo, nessa primeira carta, é sobre andar em piedade. O que é a piedade? É o meu coração, todo dia, tá dizendo assim, eu sou do reino, eu sou de Jesus, eu quero testemunhar, eu quero ser Jesus para minha esposa, eu quero ser Jesus para meus discípulos, eu quero ser como Jesus para o meu vizinho, eu quero ser exemplo, amém? Eu quero ter uma boa palavra, eu não quero que saia a palavra torpe da minha boca, eu quero negar a mim mesmo e viver conforme Jesus me pediu para viver. Por isso que Paulo apela, é como se estivesse dizendo assim para mim e para você agora, você que me ouve nesse momento, suponhamos que você seja Timóteo, eu seja Paulo, aí depois eu vou inverter, né? E fala assim, querido, por favor, eu faço um apelo a você, você me promete que você vai ser um bom pastor, um bom líder, um bom discípulo, por favor, anda na piedade, anda na fé, anda no amor, anda na constância, na mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. É como o apóstolo estivesse dizendo para mim assim, meu filho, anda na piedade, anda na justiça, ajuda o outro, seja um testemunho vivo, conduz esse trabalho que eu direcionei na sua vida através de Jesus para fazer o melhor. Ah, querido, quando a gente entende isso é maravilhoso, é um apelo para sermos como Jesus é. Olharmos os exemplos daqueles que nos chamaram. Eu falo assim, que nos chamaram, claro que eles foram um instrumento, eu quero dizer, irmãos, claro que nós só somos vasos, somos instrumentos, mas seguir o exemplo do apelo que Paulo fez a Timóteo, como o nosso apóstolo fez para nós, como de tantos homens, né, dizem, por favor, seja uma igreja coerente, uma igreja agradável, seja você a diferença, que dentro da sua casa, você marido, você que está ouvindo essa palavra, seja um instrumento, seja Jesus para sua esposa, se entregue, ame, confesse os seus pecados, esposa, seja submissa, assim como a igreja se submete a Cristo, seja um exemplo para o seu marido, para os seus filhos, seja um bom líder dentro da igreja, não vá para criticar, não vá para a igreja, pelo amor de Deus, para achar defeito, para inventar doutrina, você está ali para servir, você está ali para se submeter, você está ali para fazer a diferença. Ô, meu filho Timóteo, esse é o pedido, é o apelo, nós possamos entender esse apelo e fazer a diferença e combater o bom combate da fé, em mansidão, em piedade, em amor, em constância, em mansidão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.